Olá, meus amigos, como estão vocês? É um privilégio poder estar com vocês novamente, poder rever você, né? Eu tenho um sogro que de vez em quando, ele, lá no telefone, ele diz assim, eu estou vendo você daqui. É verdade. Quando ele liga para cá, a gente liga para lá, e esse meu sogro, ele gosta de brincar, dizendo que está vendo a gente pelo telefone. Então eu estou dizendo que eu estou vendo você também, não é? E aí é possível que você esteja me vendo também. Mas olha, queridos, esse final de semana, com certeza, foi um final de semana especial. O que é que você achou daquela feira de saúde lá na Praça da Bíblia? Você gostou da feira de saúde? Você esteve lá? Você aferiu sua pressão, sua glicose, você viu como é que está a sua capacidade pulmonar? E me diz uma coisa, e a sua idade biológica? Você viu a sua idade biológica lá? E aí, você está mais novinho ou mais velhinho do que parece? Não é? Interessante aquela feira, né? Ok. Então, eu espero que a feira tenha sido uma bênção para você. Tenha animado você, estimulado você a ter um novo estilo de vida, a melhorar. Você sabe que a saúde hoje não anda fácil. Às vezes as pessoas reclamam assim, poxa, como é que eu vou depender do SUS? Para você não depender do SUS, a dica é, mude o seu estilo de vida. Se você mudar o seu estilo de vida, o que vai acontecer? Você vai ter a chance de ficar longe do SUS o maior tempo possível, né? Saber comer, saber beber, saber usar um vestuário adequado, não é isso? Hoje eu estava conversando com uma jovem e eu perguntei, e aí, como é que está a sua mãe? E ela disse assim, olha, a minha mãe apareceu um problema, talvez por causa de ações repetitivas, está aparecendo umas dores nas juntas, está aparecendo também uns avolumamentos aqui do cotovelo. E aí, então, eu disse assim, sua mãe bebe? E quando eu perguntei se a mãe bebia, ela disse assim, bebe. Então, a pessoa quando bebe, o que acontece? Bebida alcoólica, que eu me refiro, né? O acetaldeído, que é transformado, o álcool vai para o organismo, se transforma em acetaldeído, e esse acetaldeído não deixa que o cálcio seja espalhado pelo organismo da maneira certa. O acetaldeído, ele faz com que o cálcio do organismo se acumule nas juntas, provocando uma doença chamada gota. E eu alertei ela, porventura, será que não é gota? A mãe fez o exame e acha que é realmente um tipo de inflamação e ela está tratando. Bom, se for isso, menos mal, não é? Mas olha só, o estilo de vida leva ao aparecimento de doenças que muitas vezes nem a medicina detecta logo, só vai detectar lá muito tempo depois. Então, vamos tomar cuidado com o nosso estilo de vida e eu espero que aquilo que você aprendeu na feira de saúde possa te incentivar, te animar, não desista, procure uma maneira mais adequada de você ser feliz na parte da saúde, cuidando do seu corpo. E olha, nós estamos à sua disposição para ajudar você, ok? Se você quiser dicas de saúde, nós podemos dar para você também, e literatura, onde você pode encontrar orientação científica adequada. Tudo bem? Então, que bom falar com você de novo e saber que você foi na feira, ok? Eu realmente espero que você tenha ido na feira para você aproveitar bastante aquilo que foi oferecido lá. Tudo bem? Bom, hoje nós temos uma perguntinha nova, ok? A perguntinha nova é do Éder. E o Éder, ele faz a seguinte pergunta. Pastor, eu queria saber se o crucifixo simboliza dor ou amor. Não é? O crucifixo. Você sabe que esse símbolo é muito importante, né? Ele é usado nas igrejas, é usado em departamentos públicos, ele é usado em cemitérios, não é? A cruz é simbolizado algo especial na vida do ser humano, né? Até a história foi dividida antes de Cristo e depois de Cristo, né? Na parte ocidental, a história é dividida assim. Mas olha só, o que é que realmente o crucifixo simboliza? Né? O que significa? Então, nós vamos dar uma olhadinha, porque o crucifixo você sabe o que é. É a cruz, onde Jesus morreu, não é? E aí muitos colocam
pendurada no pescoço, em forma de cordão. Eu mesmo tenho uma cruz pequena que eu coloco aqui na latela do paletó, e foi meu pai que mandou fazer, muito bonita, né? Às vezes eu usava essa cruzinha, né? Esse crucifixozinho. Muito bem, então o que é que diz Gálatas capítulo 3, verso 13? Vamos dar uma olhadinha no capítulo 3, verso 13. Lá diz assim, já achou aí? Posso ler? Então vamos lá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Olha só, onde que está escrito isso? A Bíblia diz, está escrito, Gálatas diz, está escrito. E onde é que está escrito isso? Aí procurando, a gente foi lá para Deuteronômio, capítulo 21, versos 22 e 23. E lá, em Deuteronômio, olha o que está escrito ali. Diz assim, se alguém houver pecado, passível de pena de morte, e tiver sido morto, e o pendurares num madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Percebeu? Então, note bem. O que é que nós encontramos aqui? Encontramos um costume de Israel que a pessoa que era condenada à morte por algum feito justificável, ela não podia mais viver depois do que ela fez, então ela era morta, e ela podia ser morta de várias maneiras, e uma delas era o apedrejamento. E aí então, depois de morta, é que ela era pendurada no madeiro. Ok? E aí ela ficava. Mas só que o texto diz aqui, olha, essa pessoa que está pendurada no madeiro, ela vai ficar só até o pôr do sol. O pôr do sol ela tem que ser tirada. Ela não vai poder passar a noite ali não. Aí você vai e enterra esse corpo. Um dia apenas para ficar pendurado ali, mas depois de morto. Percebeu? Um outro caso em que nós encontramos essa prática é lá em Josué. Vamos lá para o Antigo Testamento, em Josué, depois de Deuteronômio, capítulo 8, verso 29. Ali está contando a guerra de posse que Israel empreendeu para tomar conta da Palestina, da região, da área que Deus havia prometido, né? A Canaã. Então, eles tinham que lutar contra Jericó, lutaram, e agora iam lutar contra Ai. Então, ao lutar contra Ai, depois deles terem vencido, eles tiveram um procedimento com o rei de Ai. E o que aconteceu no verso 29? Então, Josué 8, 29. Já achou? Posso ler? Então, vamos lá. Diz assim, ao rei de Ai enforcou-o e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade. E sobre ele levantaram um montão de pedras, que até hoje permanece. Isso é o que está escrito lá em Josué, tá bom? Então, note bem que essa era uma prática que era exercida naquele tempo por ocasião de se matar alguém condenada ou por ocasião também de uma guerra, como foi o caso aqui. Então, havia esse costume de se pendurar o cadáver no madeiro. Então, o madeiro usado na cultura judaica era um poste pontiagudo
onde se fixava o corpo morto do condenado. Então eles faziam um poste, né, de madeira, mas com uma ponta onde se enfiava ali o corpo morto, e ali ficava, enfiado, até o pôr do sol. Depois então se tirava. Agora, a cruz romana era outra forma de fixar os condenados, amaldiçoados, mas esses ainda estavam vivos. Aí a coisa era terrível, que foi o caso com Jesus, né? Portanto, o crucifixo tem historicamente um primeiro significado triste, né? De condenação, de horror. E Jesus, você lembra, ele foi crucificado. Então, o madeiro onde Jesus foi pendurado era um madeiro em forma de cruz, onde ele foi colocado vivo. Mas note, no final do dia da sexta-feira, ele foi retirado, porque ele já estava morto. E aí ele foi retirado, como era o costume judeu, ok? Ele foi retirado, já estava morto, e aí foi levado para a sepultura, como a própria lei em Israel aconselhava que fizesse com as pessoas condenadas. Então Jesus foi tido como um condenado, como um amaldiçoado por Deus. Mas note bem, quem é que merecia ser amaldiçoado por Deus? Era Jesus? Não. Era você e eu. Nós sim que merecíamos isso. Mas Jesus tomou essa condenação, essa maldição em nosso lugar. Bom, com a morte de Jesus na cruz, o madeiro, embora fosse símbolo de maldição, passou a ser símbolo de quê? De salvação. Porque foi este o instrumento escolhido pelo homem para tirar a vida de Jesus. Então, agora, o significado último da cruz ou do crucifixo é a salvação que o Senhor nos oferece por meio do sacrifício de Jesus. Então, tem aí dois pontos históricos. Um tempo em que era maldição e outro tempo em que essa maldição se torna um símbolo de salvação. Porque Jesus Cristo, o inocente, morre por todos os seres humanos. Então, está aí os dois significados que nós encontramos, né, em relação ao crucifixo. Tanto pode ser uma coisa, quanto pode ser outra. Mas o que mais enche o nosso coração é que o crucifixo é símbolo de salvação. Bom, queridos, agora nós vamos para o nosso intervalo e após o intervalo nós temos uma pequena entrevista. E eu acho que vai ser muito bom você participar desse segundo momento também, tá bom? Daqui a pouquinho, após o intervalo, a gente volta. E até já. Deus te abençoe. No meu coração arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo o que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado. Eu creio que só Deus merece ser glorificado. Creio com minha mente e coração, com beijo amor naquela geração. Tem um fogo intenso no meu coração, arde um desejo forte de pregar, de contar pra todo mundo
que eu descobri, a verdade que encontrei, o Deus que eu conheci, a mensagem que eu tenho recebido, por herança através de gerações, homens e mulheres que estudaram a palavra, pregaram suas teses sem temer a espada. E essas verdades não vou calar, com minha vida vou anunciar. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que é só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio só no que está escrito na palavra, eu creio que sou salvo somente pela graça, creio que é só por Cristo e seu sacrifício. Eu creio que só pela fé que eu sou justificado, eu creio que só Deus merece ser glorificado, creio com minha mente e coração, com o mesmo amor daquela geração. Então, meus amigos, estamos de volta, não é? E eu acho que você está vendo alguma coisa nova aqui, né? Uma pessoa especial conosco, alguém do coração. E olha, eu quero apresentar para você aqui a minha amiga e irmã, né? Que está, e aluna também, né? É a Vivian Santos Machado. A Vivian Santos Machado, nós nos conhecemos lá no Rio de Janeiro, já tem um bom tempo, foi em 89, né, Vivian? E aí a Vivian tinha 13 anos de idade, né? E aí Eliette, minha esposa, e eu começamos a estudar a Bíblia com a Vivian, não foi, Vivian? Foi. Só que a Eliette, minha esposa, gastava mais tempo com a Vivian, estudando a Bíblia com ela. E como você talvez possa perceber um pouquinho, ela tem dificuldade visual, não é? Mas ela tem bons ouvidos, viu? Ela ouve até o que a gente não está falando, né, Vivian? É verdade. Mais ou menos por aí, né, Vivian? É. E aí, a Vivian ouvia bem e depois ela começou a aprender o braille e começou a estudar a Bíblia em braille e, olha, foi uma bênção. E com 14 anos a Vivian batizou, não foi isso, Vivian? Isso. 14 anos batizou. Hoje você tem mais um pouquinho de que 14, não tem? Já passou um pouquinho, né, Vivian? É. Tem um pouquinho mais. Então, Vivian, conta pra mim, o que causou essa dificuldade visual? Como é que foi a história dessa dificuldade visual que você tem aí? O que aconteceu? Como é que foi? É porque eu nasci prematura, eu nasci em 1975 e naquele tempo que eu nasci os recursos eram muito precários. E aí eu nasci de 600 gramas e como não tinha muito recurso, eu tive que ficar na incubadora e aí cozinhou minha retina. E aí o meu caso é irreversível, eu não posso fazer nenhum tipo de cirurgia. E aí eu enxergo zero dos dois olhos. Mas me diz uma coisa, Vivian. Eu soube que você nasceu de 5 meses, é verdade? Sim, é verdade. E pessoa de 5 meses, bebezinho de 5 meses, sobrevive, Vivian? Só sobrevive se Deus concede essa graça, né? É verdade? Isso. É verdade, Vivian, que você quando foi tirada do ventre da sua mãe, eles achavam que você estava morta e chegaram até a colocar na lixeira lá da sala de cirurgia? Isso, foi verdade mesmo. E foi uma enfermeira que
ela viu, né, que eu estava se mexendo e ela foi lá e avisou para os médicos. E aí os médicos vieram. Isso, correram e aí me socorreram também. E aí tá aí você, Isso. hoje, olha, viva. Obra de Deus, né? Obra de Deus, né? Isso. Nascer de 5 meses, sobreviver e estar em condições de hoje dar uma entrevista. O que você acha disso? Olha, me diz uma coisa, na sua trajetória, Vivian, na sua trajetória, você conseguiu estudar? Como é que foi essa situação acadêmica aí? Eu estudei lá no Benjamin Constant, né? Eu fiz o meu ensino fundamental lá. Depois eu fiz o ensino médio no estado de São Paulo, que daí eu casei, se mudei para o estado de São Paulo, interior de São Paulo, e fiz o meu ensino médio lá e fiz o meu superior incompleto lá no estado de São Paulo também. É? Isso. Você fez o curso superior de quê? Tecnologia e Recursos Humanos. Ah, Tecnologia em Recursos Humanos. Isso. Olha, que interessante. Quer dizer que você chegou até a faculdade com essa dificuldade aí? Isso. Bom, nem sei se vou dizer que é dificuldade, porque para quem consegue tirar um curso superior, né? Muitas vezes as pessoas têm os 2 olhos normais, tranquilos, e às vezes não consegue chegar lá ou não quer chegar lá, né? Para você ver como é que são as dificuldades da vida, né? Às vezes a gente tem e às vezes a gente é que faz a própria dificuldade, né? No caso da Vivian, era uma dificuldade que ela não provocou, mas ela conseguiu superar e ir adiante. Quer dizer que você chegou a casar e teve filhos, Vivian? Sim, eu cheguei a casar, tenho 2 filhas, né? Uma tem 19, vai fazer 20, e a outra tem 16. Olha, a Vivian novinha assim já tem uma filha de quase 20, né? Isso. Olha só, mas que bom. Você é carioca, então? Nasceu eu sou lá. carioca. Olha, muito bom. E me diz uma coisa, Vivian. No seu plano atual, você tem vontade de continuar estudando? Como é que é? Você tem algum plano assim na parte acadêmica ainda, não? Olha, na parte acadêmica não. O meu hobby, ultimamente, nesses últimos tempos, é cozinhar. Então eu estou nessa área aí da cozinha, porque eu amo cozinhar, então eu leio muita coisa, e se um dia eu precisar estudar de novo, eu vou partir para a área da alimentação. Olha, quem sabe vai ser o quê? Um mestre cuca, né? Isso. Um mestre da cozinha, quem sabe uma nutricionista também, né? Isso. Rapaz, e como é que é esse negócio de cozinhar? Você gosta de fazer comida? E aí, é sozinha que você faz essa comida? Sozinha. Eu gosto de ir pro fogão, gosto de cozinhar, de fazer minhas coisas que eu vejo lá nos blogs da internet, coisa natural, comida vegana, comida vegetariana, fazer pão, é uma coisa que eu invisto mesmo e faço e gosto. Olha só, você já pensou o que é isso? Você já pensou? Olha, ela disse que vê lá, olha só como é que ela usa a expressão. Eu vejo lá nos blogs. É interessante, né, Vivian? Isso. Eu não sei como é que você faz para ver, mas com certeza você vê mais do que a gente muitas outras coisas, né? Vivian, então você é cristã desde os 14 anos. De lá para cá, são quantos anos que você é cristã? Acho que dá uns 29 anos, mais ou menos, né? Dá uns 29 anos, né? De cristianismo, isso. de fiel a Deus. Você é da Igreja Adventista também, sim, né? Sim. E você tem se sentido bem? Você tem se sentido à vontade ao lado de Deus? Sim, graças a Deus. Graças a Deus. Todos os cristãos passam por muita luta. Já fiz algumas cirurgias e Deus me honrou. Ele foi fiel comigo, não deixou eu perecer, né? Que graças a Deus, a gente sendo fiel com Deus, Deus é fiel com a gente também, né? Olha então, só. A gente não pode desanimar, que a nossa hora, a nossa bênção vai chegar, né? Que se você desanimar, ficar desanimado achando que Deus não vai responder a sua oração, você desanime, você tem que pensar que Deus responde a hora que Ele quer, não a hora que você quer. Entendo. E me diz uma coisa, então nessa desenvoltura toda que você tem, você também viaja sozinha? Como viajo, eu gosto muito de viajar também. É muito bom viajar. E aí, acredito que devido à sua deficiência, você também, a viagem é gratuita. É Sim, isso mesmo? é gratuita. E você vai e volta sozinha? Sim. Que é isso? Mas já chegou a se perder alguma vez? Não, nunca me perdi. Nunca se perdeu? Não. Olha só, tem gente que se perde à toa, né? E a nossa irmã aqui, ela tá firme e forte. Eu acho que ela deve ser um exemplo para você e para mim, né?
porque não resta dúvida que as dificuldades todos nós enfrentamos, mas nós podemos piorar essas dificuldades ou melhorar essas dificuldades dependendo da maneira como nós nos relacionamos com Deus, não é? Se você e eu nos relacionarmos com Deus de maneira satisfatória, as dificuldades se transformam em brincadeira diante de nós, né, Vivian? É verdade. E você tem superado essas dificuldades todas aí. Graças a Deus. Então, a Vivian está nos visitando nesses dias e vai ficar conosco aqui até amanhã, terça-feira, quando ela vai estar indo embora, né? Ela chegou na quinta-feira passada e agora amanhã ela vai estar indo embora, voltando para o Rio. E também junto, olha, ela não está só dessa vez não. A mãe dela veio também, que estudou a Bíblia com ela, não foi? Foi. Era a mãe dela e ela. E a minha esposa e eu dávamos estudos para a mãe e para ela. E aconteceu que com o passar do tempo, o meu sogro ficou viúvo e olha o que aconteceu. A mãe dela casou com o meu sogro e eles estão aqui nos visitando junto com a Vivian. Então Isso. já sabe o que está acontecendo lá em casa, né? A maior festa lá em casa esse final de semana, viu? E eu acredito que se você foi à feira de saúde, você viu eles por lá andando comigo, não é verdade? Você deve ter visto lá eles andando com a gente lá no meio da feira, lá na parte da idade biológica, não é isso? Ok. Então, queridos, olha só. Aqui fica uma lição para você e para mim. Dificuldades todos nós temos. Mas com quem nós vamos enfrentar as dificuldades? É com Deus ou é sozinhos? Então, eu quero deixar essa mensagem para você. Você já viu aqui que a lição de vida da Vivian tem ajudado muita gente a pensar, a repensar como é que tem sido a sua caminhada. Eu quero que você pense nisso, não é? Você tem os dois olhos, você está me vendo pela TV, você está nos vendo pela TV, você tem pernas possivelmente, tem braços também, talvez você não tenha limitação nenhuma, não é? Quem sabe você pode ir bem mais longe do que já tem ido. E eu quero finalizar o programa hoje fazendo uma oração com você, não é? Vamos fechar os nossos olhos? Vamos conversar com Deus. Querido Pai que está nos céus, muito obrigado por estar na sua presença e pelas vitórias que o Senhor nos dá a cada dia. Obrigado pela presença da Vivian conosco, da nossa família junto. E eu espero que Tu possas abençoar, Senhor, a cada assistente deste programa, para que eles possam ir mais longe, lutar mais, vencer mais e com a Tua ajuda um dia ver a Tua face. Nós Te pedimos todas estas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, até o próximo programa. E então nós nos encontraremos mais uma vez. Que Deus abençoe vocês e que Deus os fortaleça e faça ter vitórias que ainda não chegaram, mas que possam chegar. Um abraço e até lá.